Irmãos amados, hoje, dia 2 de julho de 2024, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos e irmãs, você vai talvez se lembrar que há pouco tempo comentamos, não neste domingo, que foi São Pedro e São Paulo, no domingo anterior, nós vimos este evangelho, só que na versão de São Marcos. Aqui nós estamos vendo na versão de São Mateus, que também traz algumas coisas muito interessantes. Quando nós vamos lá no original, nós vamos perceber que Jesus então entra na barca e os seus discípulos também, e que Jesus ali dorme, né? Assim como São Marcos nos diz, só que São Marcos traz um detalhe a mais, que Jesus estava na parte de trás, deitado num travesseiro. Aqui diz São Mateus que Jesus simplesmente dormia. Mas enquanto Jesus está dormindo, nós vamos encontrar algo interessante. Então diz que houve uma grande tempestade. Só que quando você vai no original, ele usa, São Mateus, a palavra seismos, que é a palavra que nós temos no português sismo, ou a mesma coisa aqui, terremoto. E nós vamos notar que Mateus, ele vai usar a palavra seismos, terremoto, portanto, é mencionada 3 vezes por ele, nessa passagem que nós acabamos de ouvir, na morte de Jesus e na ressurreição. Por quê? Esse terremoto, a qual ele se refere aqui nas 3 passagens, é exatamente a indicação, é uma teofania, é uma manifestação de Deus. Então, Deus se manifesta de tal forma que até as estruturas, vamos dizer, geográficas, as estruturas da terra são abaladas diante da presença de Deus, né? E então, quando os discípulos se aproximam e falam: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo, Marcos traz um pouquinho diferente. Senhor, não te importas que estamos perecendo? Aqui ele traz como uma ordem. Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Então, assim, é uma tendência que nós temos, às vezes, de querer dizer a Deus o que Deus deve fazer. Então, nós percebemos isso. Porque, principalmente diante das dificuldades, às vezes nos é difícil compreender por que estamos passando por aquilo. E aí nós começamos a exigir de Deus que o Senhor faça de acordo com aquilo que eu acho que é correto ou que eu não deveria estar passando. E que Deus, na sua infinita misericórdia, me permite para o meu crescimento espiritual, muitas vezes. E aí nós vamos notar que eles têm essa atitude de dizer: salva-nos porque nós estamos morrendo. E o senhor não está fazendo nada, o senhor está aí dormindo e não está nem um pingo preocupado conosco. No fundo, é isso que eles estão dizendo. E aí Jesus vai perguntar para eles: por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Eu já expliquei que fé e medo são 2 coisas diferentes, tá certo? É o oposto de um de outro. Por isso que é muito comum a gente ver esse paralelo aí de fé com, como eu disse, com o medo. Então, a fé é o oposto do medo. E é isso que Jesus está dizendo para eles aqui. Porque esses homens estavam atravessando ali o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, que não é pequeno, gente. Ele tem 166 quilômetros quadrados. Então, não é pequeno, né?
tanto assim que era chamado até de mar. Mas o que é interessante é o que Jesus vai repreendê-los como que dizendo, olha, eu não estou aqui no barco, você acha que eu deixaria o barco afundar? Mesmo que aparentemente eu esteja dormindo no barco, você acha que eu vou deixar o barco afundar? É claro que não. E aí então, São Mateus diz aqui, levantando-se, ameaçou o vento e o mar e fez-se uma grande calmaria. Vamos lá, mais um traço interessante do Evangelho. Ele usa o verbo levantar-se, levantando, que é o verbo egeiro no grego. Egeiro é o mesmo verbo que nós usamos para ressuscitar. É o mesmo verbo. Então, Mateus vai usar depois egeiro novamente, mais duas vezes, no capítulo 27, versículo 52, depois no versículo 53 e depois no versículo 63. Então, ele usa três vezes com o sentido de ressuscitar e uma vez com o sentido de levantar. Mas o levantar-se, inclusive, no inglês nós dizemos essa expressão, né? Christ is risen. Então, risen no inglês quer dizer Cristo levantou-se, então Cristo ressuscitou. A ideia é essa, né? Então aqui ele já mostra ali o poder da sua da sua divindade, né? Porque somente Deus pode ressuscitar. Então há um sentido aqui, um paralelo muito interessante aí com o verbo. Então levantou-se, ameaçou os ventos e fez-se uma calmaria. Novamente, eu comentava isso no domingo que nós falamos deste mesmo evangelho na versão de Marcos. No Salmo 65, 8, Salmo 89, 10, Salmo 93, versículos 3 e 4, Salmo 107, versículo 29, em todos eles nós encontramos Deus que domina as águas impetuosas do mar e o vento forte e se torna uma calmaria. Então, somente Deus podia dominar, vamos dizer, a força da natureza, já que Ele é o Criador da natureza. Por isso, assim como nós vimos em Marcos, vemos hoje também em Mateus a pergunta: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, era exatamente aquela ideia de que somente Deus pode dominar. Ora, se ele está dominando o mar bravio e o vento impetuoso, ele é Deus. Então, no fundo, é aquilo que eu falei, os evangelistas vão escrevendo para que o leitor do evangelho pudesse, na sua caminhada, saber que realmente chegar à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias prometido. Senhor, mais uma vez nós queremos pedir, assim como pedimos naquele domingo, queremos pedir hoje, acalma, Senhor, as nossas tempestades. Arranca do nosso coração toda preocupação, Senhor, que tem tirado a nossa paz. Que nós possamos realmente confiar. Porque o Senhor muitas vezes também nos pergunta por que tanto medo? Homens e mulheres fracos na fé. Por que tanto medo? Eu não estou aqui, eu vou abandonar vocês? Jamais. Às vezes nós abandonamos o Senhor, mas o Senhor não nos abandona. Mesmo, Senhor, que não sintamos, talvez a tua presença pareça-nos que o Senhor está dormindo, mas o Senhor se faz presente em nosso meio e vem em nosso socorro quando realmente abrimos o nosso coração. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.